Disclaimer: esse episódio é o 20, o último foi o 18. Porque o episódio 19 foi um shorts que eu fiz pra lembrar como é que editava vídeo, que eu não lembrava. O shorts tá horrível, eu fiz ele em, sei lá, 45 minutos e metade dos 45 minutos foi tentando lembrar como é que mexia no. Como é que abria os arquivos e pegava, tipo, áudios e essas coisas assim. Então, se você quiser assistir, tá lá como shorts, não tá como um vídeo inteiro aqui no canal. Mas se não quiser assistir também, não assiste, porque ele é um meme, foda-se, ele não, nem é engraçado. Navalha de Hanlon, galera. Eu, eu não sei mais como é que grava vídeo, eu não sei mais como é que grava áudio. Mas esse vídeo é um que eu queria fazer há um tempinho já. Ele já teve vários nomes, na verdade. O primeiro nome, a ideia original, era sobre ser o vilão na história de alguém, né? A palavra vilão, assim, ia ser usada bastante. E eu decidi trocar esse nome porque, não sei, vilão é uma palavra meio estranha e a Navalha de Hanlon é algo que eu gostaria de falar sobre depois que eu aprendi ela. Então acabou calhando de que entra nesse tema. E a ideia, assim, disso é mais facilmente explicada com um exemplo do que realmente falando direto sobre o assunto. Que seria que é muito fácil pensar em alguém que te fez mal e que você guarda algum tipo de rancor ou que você simplesmente não gosta da pessoa por alguma coisa que ela fez, porque você acha que essa coisa que ela fez é uma coisa ruim na sua visão, mas é mais difícil, salvo algumas exceções, óbvio, coisas mais pontuais, mas é bem mais difícil dizer, assim, concretamente, com certeza, quantas vezes ou quais vezes você conscientemente, de forma proposital, quis machucar alguém, fez algo para machucar alguém, para que essa pessoa não gostasse de você, para que essa pessoa tivesse rancor com você. Até porque isso não é uma coisa normal, você fazer coisas para que as pessoas te odeiem. Perceber que é muito mais fácil você ver as outras pessoas fazendo coisas ruins do que você querer de fato fazer coisas ruins, você como ser humano querer fazer coisas ruins, é o primeiro ponto de que pra mim torna a Navalha de Hanlon muito aceitável. E a Navalha de Hanlon é nunca atribuir à malícia o que pode ser facilmente explicado por burrice. Burrice é uma palavra meio não forte, mas no sentido de, pô, tá chamando a pessoa de burra. Não é exatamente assim, mas depois você conhece esse conceito, fica muito difícil de enxergar o mundo de uma forma. Depois você aceita esse conceito, né? Não adianta só conhecer. Mas fica muito difícil de você enxergar o mundo do mesmo jeito. Depois que eu conheci esse conceito, eu entrei numa paz absoluta, tremenda. Porque, pra mim, alguém fazer uma coisa ruim que para mim é negativa, não significa que a pessoa me odeia. Não significa que ela tem malícia para mim, para comigo. Eu não sei se está certa a conjugação. Mas. E também não significa que a pessoa é burra. Só significa que ela teve uma ação burra. É uma ação que pode ser explicada por distração, por ignorância, por erro natural humano, porque famosa frase é errar é humano. Então, às vezes, você faz coisas que você não tem a intenção de necessariamente machucar alguém, mas acaba acontecendo. Acaba que a pessoa vê de alguma forma diferente de como você quis, ou leva a resultados que você não previu. E pra mim isso é muito importante porque eu pessoalmente odeio ficar brigado com as pessoas. Eu odeio ter a sensação de que alguém não gosta de mim, tanto pessoas próximas quanto pessoas não próximas. Isso talvez seja um problema meu de necessitar da aceitação das outras pessoas, de certa forma. Mas isso acontece frequentemente, e muitas vezes você fica no famoso: será que essa pessoa me odeia? Será que essa pessoa não gosta de mim? O que será que eu fiz? Essa pessoa, mano, quer que eu vá pro inferno? Quando na realidade não é nada, assim, a pessoa só não tá nem aí. Então, a pessoa só fez alguma coisa que eu achei que tinha me tido como foco, né, me targetado, assim, quando na realidade ela só fez algo que não sabia que ia me deixar chateado em relação a isso. E o contrário também é muito real, que é de pessoas que ficam sentidas com coisas que você faz
você não pensou que seria tão profundo assim pra ela, mas a realidade é que a pessoa se sentiu mal em relação a isso. E se sentir mal já é o suficiente pra que o sentimento seja válido. Mesmo que você tente ser uma boa pessoa, você tente fazer tudo que você tenha disposição pra ser para nunca fazer mal às pessoas, uma hora ou outra alguém vai se sentir mal por algo que você fez, porque errar é humano, essas coisas, etc. E ali você vai ser um vilão, né? Que era a ideia original do vídeo. Que ali naquele momento você fez algo que magoou, machucou outra pessoa. Então você é o vilão. Talvez não um vilão constante, tipo, nossa, pra sempre eu vou odiar essa pessoa. Mas isso que você fez deixou a pessoa chateada. E eu acredito muito em que toda vez que você sente alguma coisa, então você se sente chateado com alguma coisa que alguém fez, ou você sente raiva, ou você sente até mesmo o contrário, né? Coisas felizes, assim, são sempre sentimentos válidos, porque o sentimento não é algo que você controla, ele não é racional. Então, por causa disso, todo sentimento que você sente, ele automaticamente é válido, porque ele não é racional, assim. E por causa disso, você não consegue ter o controle, né, de como você vai ser lembrado por todo mundo, assim. E obviamente, isso não é uma desculpa pra. Você não ter o controle não é uma desculpa também pra você virar e falar, já que em algum momento alguém vai me odiar, então foda-se, né? Eu não fiz com a intenção, então não tem porque a pessoa tá ficar chateada, não tô nem aí. Eu acho que não, eu acho que é muito importante o poder de voltar atrás e se desculpar, assim, e se arrepender das coisas. Por exemplo, um grande exemplo aqui, um dos meus piores arrependimentos, assim, não só em relacionamento, como no geral, foi ter falado pra uma pessoa que eu me importava muito, me importo muito ainda, né? Que ela era uma pessoa ruim. Eu usei essas palavras, que ela era uma pessoa ruim por ter feito algo que me magoou. E isso simplesmente só magoou a pessoa de volta por algo que eu falei sem pensar, que eu sabia que não era verdade, mas eu fiz por burrice, pela navalha de ramo, porque eu não fiz pra ser maliciosa com a pessoa, mas eu fiz porque na hora eu tava com nervos à flor da pele, eu fui burro e falei uma coisa burra e ignorante, e isso magoou a pessoa. E eu sempre me senti mal por isso, e eu já me desculpei por isso, eu não sei o quanto a pessoa levou essa desculpa, né? E eu poderia me desculpar de novo, infinitas vezes, porque eu sei que eu errei nesse momento. E eu fui um vilão ali pra uma pessoa que, mano, eu me importava muito, sabe? Então, tipo, se isso pode acontecer com pessoas que você se importa muito, imagina com pessoas aleatórias que você fez uma coisa e calhou de ela ser horrível e a pessoa, mano, te odeia pra sempre. E eu acho que por causa disso é importante você se pensar no que se está fazendo, assim, né? Em tentar ser uma pessoa boa, mesmo que você não vá ter sucesso 100% do tempo, você tem que pensar em ser uma pessoa boa. Você tem que saber se desculpar também quando você não é. E não ter essa questão de um ego de eu nunca vou errar, né? As pessoas não têm o direito de me verem como alguém que fez uma coisa ruim, porque nunca foi minha intenção. Tipo, isso é impossível, porque as pessoas uma hora vão te ver fazendo alguma coisa que não é o ideal pra elas. Talvez pode até ser bom pra você, ideal pra você, mas que pra elas não seja. E é uma grande força do ser humano, assim, poder voltar atrás e se redimir. A ideia de que, pra mim, pelo menos, a ideia de que os humanos nascem maus, né? Que o homem é o lobo do homem, bagulho de. Como que é? Hobbes? Sei lá, foda-se. Mas, pra mim, ele é uma ideia popular só pelo fato de que, assim, você tá pensando que o ser humano nasce mal, te dá desculpa pra você poder julgar as pessoas ou fazer coisas ruins ou até se sentir no direito de excluir outras e cancelar. Quando pra mim isso não é a realidade, sei lá. A pessoa. Foi o que eu falei no começo. É muito difícil dizer quando que você propositalmente quis machucar. Tipo, eu vou fazer isso pra fuder essa pessoa. Vai ter momentos que
né, vão ser exceções e realmente você vai fazer isso, mas na real, a maior parte do tempo você não vai querer fazer isso, para maior número de pessoas, né? Então por que que o humano nasceria mal se naturalmente a nossa a nossa história se escreveu em cooperação e cuidado uns com os outros, assim? A gente não estaria no desenvolvimento da humanidade que a gente está hoje se a gente simplesmente fosse mal e cada um por si e tanto faz, assim. Pode ser que o humano seja mal por outros motivos, não relacionados a relações interpessoais, assim, por assim dizer. Então, exploração da natureza ou de outros seres. Mesmo assim, é um comportamento válido para a ambição que os humanos têm, mas que não explicaria, seria concreto que faz com que os humanos sejam maus. Até porque ser bom e mal também é um conceito meio subjetivo, né? E entra exatamente no que eu tô falando sobre a subjetividade de ter vezes que você fez algo que você não achava que era ruim, mas que é ruim, mas não significa que você é vil, né? Que você é maquiavélico. Eu não lembro qual é o conceito de maquiavélico do, do, do príncipe, que é os fins justificam os meios, bagulho assim. Mesmo assim, mesmo que os fins justificassem os meios, eu não acho que as pessoas tendem a tomar o caminho de. Seria até o caminho de maior resistência, né? Porque você teria a resistência de outra pessoa contra você ali. Então eu não acho que naturalmente a gente segue. Acaba ficando muito filosófico. Não era essa ideia original, eu acabei indo pra um lado que não era exatamente o que eu queria. Então vamos voltar para a ideia principal. Eu acho que uma das coisas que mais me fez pensar sobre isso foi algo que aconteceu faz um tempo e também voltou frequentemente, que foi uma pessoa que eu acabei brigando, assim. Não brigando, eu não. Eu meio que só aceitei que a pessoa brigou comigo, assim. Mas era alguém que eu gostava bastante, assim, né? Não era muito próximo, mas tinha uma certa amizade, assim, com a pessoa. Mas que aparentemente aos poucos eu fui fazendo coisas que faziam com que ela se sentisse excluída. Então, no sentido de não responder, por exemplo, mensagens, ou acabar não indo em certas coisas que essa pessoa ia, e aí parecia que eu tava evitando ela, assim. E aconteceu que, infelizmente, a pessoa estourou, de certa forma, veio falar comigo de uma maneira meio condescendente e eu falei, putz, não sabia que você via dessa forma, não era assim que eu estava, tipo, eu não estava te ignorando, não tenho nada contra você, mas a pessoa ficou brava comigo da mesma forma e brigou comigo, assim. E passou um tempo, passou bastante tempo, e recentemente a pessoa veio se desculpar, falando: olha, eu entendo que o que eu fiz foi. Não foi exatamente cordial. Eu não sei se eu tô usando as palavras certas, mas é difícil de explicar. E a pessoa se desculpou, e eu me desculpei também por não ter percebido, não ter conversado sobre esses assuntos, tipo, ter demorado pra responder essas coisas. E as coisas ficaram bem. E eu pessoalmente fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que era uma das poucas pessoas que de fato eu tinha brigado assim de, pô, brigamos, ficamos mal. E eu consegui consertar isso, agora eu não sei se tem pessoas que me odeiam, mas a realidade é que se tem pessoas que me odeiam, que não gostam de mim, tipo, venham falar comigo, e se não falarem, não tenho como eu ter esse controle, sabe? Porque eu nunca fiz nada por malícia. Mas eu posso ter feito coisas por burrice, que seriam que eu estaria super confortável em explicar, sabe? E quanto mais eu penso nisso, quanto mais eu penso que isso se aplica a mim, mais eu vejo isso se aplicando nos outros. Então, de pessoas que fazem alguma coisa que individualmente parece ser, ser ruim, mas que quando você olha no grande esquema das coisas, né, elas até que fazem sentido com uma certa explicação. Quem me conhece sabe que eu sou muito advogado do diabo, assim. Eu sempre que vem falar comigo, né, sobre, putz,
nossa, isso aqui foi uma merda. Eu falo, pô, mas também tem que pensar que tal, 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 né? Por esse lado, assim. E isso, na verdade, é uma merda, né? Porque tem vezes que você vai só querer vir falar comigo pra desabafar, pra eu concordar com você. E se for esse o caso, tudo bem, dá pra falar também, eu só concordo, mas eu acho que é importante aprender a ver os outros lados, e mesmo se não for ver os outros lados, e você entender que muito provavelmente o que tá te incomodando é algo que a pessoa ou tem pouca consciência que te incomodaria, às vezes ela pode até saber que seria algo que você não estaria tão confortável assim, mas não sabe que é tão importante assim, não sabe que é tão negativo pra você, ou às vezes é mais no sentido de que tem alguma outra condição impedindo de que ela mude esse caminho, né, de maior resistência, no qual, no caso, você é a resistência. E é óbvio que isso também não é uma desculpa pra tudo. Também não significa que tudo que as pessoas fazem de ruim pode ser explicado por burrice. Obviamente não. Algumas pessoas, de fato, são maliciosas. É por isso que a palavra existe, é por isso que o conceito existe, porque, querendo ou não, vai ter pessoas que só pensam nelas mesmas, são egoístas ou são vingativas ou que julgam os outros sem motivo e que precisam pisar nas outras para subir na vida. E isso de fato existe. Tanto que na Navalny de Han, eu acho que ele tem. Eu não sei se a palavra é facilmente explicado ou adequadamente explicado, alguma coisa do tipo, mas a explicação pela burrice ela tem que fazer sentido, né? Não atribuir a malícia só ao que pode ser adequadamente explicado por burrice. Se não pode ser facilmente explicado por burrice, aí precisa de uma análise maior, não dá pra também aceitar tudo que fizerem por você, porque senão é o famoso todo dia saem de casa um malandro e um otário, né? E você não vai querer ser o otário e tem muito malandro por aí. Mas mesmo na malandragem, eu sinto que existe uma certa burrice, assim. Não sei, eu sou um cara muito cooperativo. Eu preciso muito de um time, uma cooperação. Eu acho que assim as coisas funcionam muito mais tranquilas do que individualidade. Malandragem às custas de outra pessoa vai sempre ser um movimento burro. Provar que você não pode ser confiado, assim. Mas a realidade pra mim tem sido essa ultimamente, em que eu não vejo ninguém como um vilão na minha história. E eu gostaria de não ser um vilão na história de ninguém, mas se eu for, eu sei quando eu posso me desculpar, quando eu preciso me redimir, ou quando não, quando a minha vileza é facilmente explicada por burrice e, portanto, eu sei que com uma conversa ou algo do tipo as coisas se resolveriam facilmente. Ou até mesmo né, em momentos que nenhum dos dois se aplica. Eu realmente também preciso pensar em mim mesmo, fazer alguma coisa para mim mesmo. Porque no final das contas, apesar de tudo isso, apesar de eu ser uma pessoa muito cooperativa em vez de individual, é aquele negócio, né? Eu não sei se eu sou a única pessoa real no mundo e todo mundo é uma simulação. Então, pensar em mim mesmo um pouquinho é sempre necessário. Só pra não ficar sem mencionar também, eu tô há bastante tempo sem fazer os vídeos, mas vai continuar normal. Não é pra ninguém estar assistindo isso aqui tão assiduamente de qualquer forma, então vai ficar tudo bem. O próximo vídeo que vai sair é uma banger, vai ser vídeo de viagem, então são os que dá mais trabalho, talvez demore pra sair, mas são os mais divertidos de fazer. Então vai ter isso aí. Que mais? E uma das coisas que eu queria falar, talvez eu fale mais em detalhes em vídeos futuros, mas é que um dos motivos de eu ter começado isso aqui é que eu tava muito mal da cabeça e agora eu tô muito melhor.
eu consegui estágio e eu tenho me ocupado bastante todo esse tempo e eu tenho conhecido pessoas novas e eu tenho saído com meus amigos e eu tenho feito coisas de verdade com a minha vida que o meu eu de alguns meses atrás, 6 meses atrás, sei lá, não nem imaginaria. Então, as coisas têm sido melhores e por causa disso também eu tenho demorado mais pra fazer esses vídeos porque o contexto ele é um pouquinho diferente também. Mas eu não vou parar. Ainda tem 10 dias pela frente que muito provavelmente vão ser bem devagares entre si, mas até o final do ano eu vou tentar fazer tudo e é isso. Muito obrigado. 2/3 feito.